Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Tomeu, sou um dos integrantes do LEPES, Laboratório de Estudo e Pesquisa em Exercício e Saúde. Eu trouxe para a gente discutir hoje um artigo de um grupo lá do Rio Grande do Sul, é um artigo de 2018, ele trata do limiar glicêmico como um método alternativo para se identificar o limiar anaeróbio em pacientes com diabetes tipo 2. A gente vai observar que existem informações importantes e relevantes nesse artigo para a nossa prescrição de exercício para essa população especial. Durante a introdução desse trabalho, os autores destacam que o treinamento aeróbio ele é utilizado no contexto clínico em virtude dos benefícios a curto e longo prazo, ou agudos e crônicos, que ele pode promover no controle da pressão arterial, no perfil lipídico, mas principalmente no controle da glicemia, que é extremamente importante para esse grupo em especial, o grupo de diabéticos. Eles observaram, através de estudos citados nessa introdução, que a intensidade é uma variável importante para a prescrição de exercício por sua importância no controle glicêmico. Nós sabemos que conforme aumenta essa intensidade, nós temos uma tendência de começar a produzir mais glicose com auxílio de alguns hormônios contrarregulatórios. A gente trata com mais profundidade na sequência do artigo. Falando então da intensidade, pessoal, nós sabemos que conforme nós aumentamos a intensidade do exercício proposto, o tempo de duração ao qual o aluno consegue se manter praticando aquela atividade, ele é reduzida. Da mesma forma que conforme eu tenho uma queda, uma redução dessa intensidade, eu consigo manter a prática desse exercício por um período maior de tempo. Isso por conta nós temos acúmulo de lactato, nós temos alterações respiratórias, acúmulo de CO2, níons H+. Portanto, a intensidade com que o treinamento de endurance aeróbio é realizado, ele é determinante para definir as demais variáveis do seu treinamento. Por exemplo, frequência, duração, o método. Portanto, conhecer a intensidade exata ou qual é a carga fisiológica interna que o seu aluno está sendo submetido é extremamente relevante para que você possa prescrever o exercício de forma adequada, principalmente para diabéticos. Mas apesar da importância, pessoal, que os autores têm observado nos artigos, é que a maioria dos estudos que trata ou que prescreve exercício para diabéticos do tipo 2, eles passam uma intensidade sem conhecer o real estresse metabólico que o exercício está promovendo, uma vez que não se conhece exatamente qual é o seu limiar de lactato. Portanto, indivíduos com a mesma condição máxima, com o mesmo VO2 máximo, a mesma frequência cardíaca máxima, eles podem apresentar o seu limiar anaeróbio em faixas distintas. Se nós avaliarmos ali que o VO2 máximo de um sedentário, o limiar está em torno de 40%, 60%, esse VO2 máximo, ele pode estar em 40% ou em 60%, uma faixa grande de variação. Portanto, acredita-se que o indivíduo não esteja exatamente na faixa ideal, você não conhece exatamente qual é o estresse metabólico que o exercício proposto está causando para essa população. E aí, pessoal, quando se prescreve a porcentagem do VO2 máximo, por exemplo, você cai, o treinamento é o mesmo para o João, para o Paulo, para a Sara, você pode estar treinando com a mesma porcentagem do VO2 máximo ou frequência cardíaca, mas com alterações do seu limiar anaeróbio. Então, quando você vai prescrever lá um treinamento intervalado, um fartlek, que eu quero trabalhar na zona 1, 2, 3, 4 de intensidade, eu preciso conhecer o limiar anaeróbio. E, segundo os autores, a porcentagem de frequência cardíaca e VO2 máximo não te dão com exatidão qual é esse limiar anaeróbio, o que pode estar prescrevendo exercício sem conhecer o real estresse metabólico sobre os pacientes, principalmente pacientes diabéticos, os quais precisam controlar intensamente a glicemia sanguínea. E nós já vimos e já falamos que a intensidade é um fator predominante ou extremamente importante para esse controle glicêmico. Portanto, pessoal, para uma melhor prescrição de treinamento aeróbio, a determinação do limiar anaeróbio é extremamente importante e necessária, porque ela representa um estado metabólico proporcionando uma compreensão precisa da resposta fisiológica ao exercício. Então, eu tenho uma exatidão de como o corpo está sendo sobrecarregado a partir daquela intensidade a qual eu estou submetendo o meu aluno. Além disso, tem trabalhos mostrando que indivíduos respondem melhor ao treinamento dentro desse controle através do limiar anaeróbio do que quando se é submetido a uma intensidade ou um controle através desses parâmetros máximos, de VO2 máximo, da frequência cardíaca máxima. O limiar anaeróbio então é importante por ser algo direto, simples e útil, que deve ser considerado ao prescrever a intensidade ideal do exercício, principalmente para diabéticos tipo 2. Nós já falamos de novo, eu vou repetir. A intensidade é extremamente importante para controle glicêmico e para esse grupo especial de diabéticos
é extremamente importante manter a glicemia dentro de uma faixa estreita de variação. E por que isso é relevante? Porque nesses pacientes, o limiar anaeróbio, ele representa, pessoal, uma intensidade em que o nível de glicose plasmática diminui sem um aumento substancial nas concentrações plasmáticas de glucagon e dos hormônios contrarregulatórios. Eu até grifei porque é extremamente importante e eu espero que vocês guardem essa informação. Então, o limiar anaeróbio, estudos têm mostrado que nessa intensidade de exercício é quando eu tenho a minha menor concentração plasmática de glicose, porque eu não tenho ainda ação substancial ou acentuada de hormônios contrarregulatórios, glucagon, cortisol, catecolaminas, adrenalina e noradrenalina e também o GH. Portanto, galera, é o momento onde eu tenho um controle perfeito da minha glicemia, um nível mais baixo. E além disso, esses estudos também mostraram um menor risco para acidentes cardiovasculares. Então, conhecer o limiar anaeróbio e treinar dentro desse limiar para pacientes diabéticos, principalmente quando estão descompensados, vou falar isso mais para frente, é extremamente importante para garantir que a glicemia fique baixa e que eu tenha menor risco cardiovascular. Para isso, então, diferentes métodos são aplicados para se obter esse limiar anaeróbio. São aqueles que utilizam análise do limiar de lactato ou da análise do lactato sanguíneo e da curva da ventilação. Eu trouxe essa figurinha aqui embaixo para vocês mostrando a análise do lactato sanguíneo. Em geral, nós fazemos uma perfuração, um furinho no lóbulo da orelha, você faz a coleta com os capilares e aí você leva até um aparelho lactímetro para você medir qual é a concentração de lactato sanguíneo. E esse limiar de lactato, ele mostra exatamente o ponto de equilíbrio onde eu tenho a produção e a remoção de lactato idênticas. Ou seja, eu não tenho acúmulo de lactato, uma vez que eu estou produzindo e estou removendo. Quando eu passo da intensidade do limiar anaeróbio, o que está acontecendo? Estou acumulando do limiar de lactato, eu passo a produzir uma quantidade elevada de lactato e meu corpo não está dando conta, não é capaz mais de equilibrar, de regular através de uma maior remoção. Portanto, esse é o ponto que é geralmente chamado de limiar de lactato. Tudo bem? Além do limiar de lactato, nós temos também a análise da curva ventilatória. Nessa figura esquemática também, ou nessa figura de uma pessoa, nós vimos ele usando uma máscara, onde tem aquele bucalzinho, né? Você vai respirar pela boca, e ali você consegue ter o ponto exato da ruptura na qual o seu sistema respiratório não consegue mais tamponar efetivamente o ZOH+. Então lembre-se, quando nós estamos em exercício crescente, em intensidades cada vez maiores, nós entramos num quadro chamado de acidose metabólica. Nós passamos a produzir muito CO2 e muito ZOH+, muito lactato. Isso normalmente ele é tamponado por uma chamada alcalose respiratória. Nós hiperventilamos porque nós eliminamos mais CO2, consequentemente CO2 indo embora, eu tenho uma menor formação de íons H+. Lembre-se que o CO2 mais água na presença da enzima anidrase carbônica forma-se o ácido carbônico, que rapidamente se dissocia em íons H+, e bicarbonato. Então, se eu eliminar o CO2 máximo, se eu eliminar o íon H+, pela lei da ação das massas, esse íon H+, se liga ao bicarbonato e forma CO2. Eu vou eliminando isso na minha ventilação, eu passo a reduzir a minha acidez do meu organismo. O meu pH volta a valores normais. Então, quando eu tenho um ponto onde eu tenho essa ruptura, eu passo a acumular grandes quantidades de íon H+, consequentemente, um aumento desproporcional do dióxido de carbono e aumenta a minha ventilação numa tentativa de tamponar isso. Este ponto, então, é chamado, essa quebra, então, é conhecido como segundo limiar ventilatório. Tudo bem, pessoal? Bom, no entanto, apesar de ser um método direto e preciso, tanto o limiar de lactato quanto o limiar ventilatório, o alto custo do equipamento utilizado para analisar os gases respiratórios e lactato torna-se um método indisponível ou que não se aplica na prática. Portanto, precisa-se um novo método mais acessível e mais fácil, onde eu possa equiparar ou conhecer meu limiar de lactato através desse novo método. E os autores sugerem que o limiar glicêmico pode ser, então, esse fator importante para diabéticos. Alguns estudos comparando o limiar glicêmico com lactato em indivíduos não diabéticos já foram realizados.
E alguns autores como Simões, Oliveira e o Souza 2003, eles não encontraram diferenças entre a velocidade e a frequência cardíaca correspondentes ao limiar anaeróbio quando foi utilizado 3 métodos para essa determinação: o lactato mínimo, o limiar glicêmico e a concentração de lactato em 4 milimol por litro. Então eu tenho a possibilidade agora de um novo método, que é através do limiar glicêmico, para conhecer limiar anaeróbio, de uma forma simples e barata que eu consiga então utilizar para auxiliar os meus pacientes. Dessa forma, então, o objetivo do trabalho foi analisar a correlação entre os valores de velocidade, frequência cardíaca e o consumo de oxigênio correspondentes então a esse limiar ventilatório e ao limiar glicêmico em pacientes com diabetes do tipo 2. Lembrando que esses trabalhos citados ali atrás na introdução foram feitos com pessoas saudáveis e ativas, tá? Então vamos lá, pessoal. A partir disso, então, como metodologia, os autores utilizaram-se de 24 indivíduos, 13 homens e 11 mulheres, que apresentavam diabetes do tipo 2 e com idade entre 37 e 71 anos. Ou seja, todos tinham idades acima de 30 anos, mas a amostra desse trabalho foi utilizada a pessoas de 37 a 71 anos de idade, que assinaram consentimento lá, conheceram os métodos, como seriam os testes, e toparam participar desse projeto. Então, vamos lá. Quais são os critérios para a exclusão? Pacientes com hipertensão não controlada, neuropatia autonômica ou autônoma, neuropatia periférica grave, retinopatia diabética proliferativa ou não proliferativa grave, insuficiência cardíaca descompensada, amputações, insuficiência renal crônica, aqueles que apresentavam então uma taxa de filtração menor do que 30 ml por minuto, ou qualquer outro de limitação musculoesquelética, neuromuscular, que pudesse impedir a prática então de exercício físico desses participantes. Todos os participantes foram submetidos a teste de estresse com eletrocardiograma 6 meses antes do estudo. Então, bora lá. Antes de realizar, então, os testes ergométricos propostos nesse estudo, os pacientes realizaram medidas antropométricas. Então, foram lá e fizeram um dia no encontro peso, altura, e a partir desse peso e da altura foi calculado o IMC dessas pessoas. Eles realizaram exames de sangue, então foi-se coletado um volume de 4 ml de sangue de pessoas de 12 a 14 horas de jejum, e esse sangue coletado foi utilizado para se conhecer a hemoglobina glicada dessas pessoas, e são submetidos a um teste ou a uma familiarização com o ergômetro. Então eles conheceram ali como seria o teste, conheceram como que se realizava a esteira para aqueles que tivessem alguma dificuldade ali inicialmente, tá, pessoal? Bom, como foi proposto o teste ergométrico, então? É constituído de estágios, onde esse indivíduo ele iniciava, então, o exercício físico, no primeiro estágio, a 3 km por hora, durante um tempo de 3 minutos, com a inclinação fixa em 1%, para garantir o mesmo nível de velocidade aí de indivíduos fazendo caminhada na rua, tá, pessoal? A partir daí, então, a cada 2 minutos de teste, foi-se utilizado, então, um incremento de 1 km por hora, mantendo-se a inclinação da esteira. Estágio 2, então, ele fez a 4 km por hora. No estágio 3, ele fez a 5 km por hora. No quarto estágio, 6 km por hora. Isso o tempo inteiro, a cada 2 minutos, até que o indivíduo chegasse à exaustão. Bom, durante todo o teste, então, esses indivíduos utilizaram a máscara para que pudesse ser feita, então, análise do consumo de oxigênio, da produção de CO2 e da ventilação a cada momento desse teste. Importante destacar também que, ao longo de todo o teste, esses indivíduos eles fizeram o controle da frequência cardíaca, da glicemia capilar e da percepção subjetiva de esforço através da escalinha de Borg, representada aqui para vocês, aquela de 6 a 20. A frequência cardíaca foi utilizada um polar, que anotava a cada 10 segundos, e para a glicemia capilar, ele foi utilizado o equipamento com a fita com uma gotícula de sangue, tá, pessoal? E sempre essas medidas foram tomadas nos 20 segundos finais de cada um dos estágios. Importante lembrar que o teste, todos os treinamentos foram conduzidos na presença de um cardiologista, sobre todos os efeitos e controles possíveis. A avaliação foi considerada válida quando, ao final do teste, foram atendidos alguns dos seguintes critérios. A frequência cardíaca máxima estimada foi atingida,
foi obtida uma relação de troca respiratória superior a 1,15 e uma classificação de esforço, percepção subjetiva de esforço de Borg, de pelo menos 18, tá? Então, esses eram critérios para que fosse dado como válido, então, aquele teste. O limiar ventilatório foi determinado pela segunda inflexão da curva da ventilação e confirmada pelo equivalente ventilatório. As curvas foram analisadas por dois fisiologistas experientes, sendo necessária a identificação de dois dos mesmos valores. Então, eles determinavam qual seria esse limiar, esse ponto da mudança ali na curva, e quando essa visualização, esses dois fisiologistas não entravam em um acordo, cada um tinha falado um valor, um terceiro fisiologista era consultado para que ele pudesse, então, dar a sua opinião. E aí, fazia-se a média desses pontos de divergência. O limiar glicêmico foi determinado pela intensidade correspondente ao menor índice glicêmico, seguido por um aumento durante o estresse. Então, vamos observar, eu trouxe para vocês um gráficozinho. Conforme você vai executando a atividade física, a glicemia vai diminuindo e chega um ponto onde ela passa a aumentar. Então, nesse ponto, esse valor mínimo da glicose antes dessa subida, esse foi considerado o limiar glicêmico. A análise, então, dos dados foi baseada na velocidade a qual foi atingido esses limiares ventilatórios e glicêmicos, na frequência cardíaca e no consumo de oxigênio correspondente ao limiar ventilatório e limiar glicêmico. Todos os testes, então, foram realizados na presença de um cardiologista, como eu disse, em temperatura ambiente e uma sala controlada. Tá? As comparações entre os valores médios e o grau de correlação entre o segundo limiar ventilatório e o limiar glicêmico foram analisados usando o teste T variado e o teste de Bland-Altman, respectivamente, tá, pessoal? Vamos lá, então, para os nossos resultados. Todos os pacientes realizaram os testes adequadamente, não houve nenhuma intercorrência, nenhum efeito adverso foi registrado. Então, aqui nós podemos ver a idade desses indivíduos, em média de 55,1, a duração, o período de tempo onde eles apresentavam diabetes tipo 2, em média 9 anos, a hemoglobina glicada em torno de 8, aí temos lá a altura, o peso, o IMC desses indivíduos, quais indivíduos tomavam as medicações, alguns tomavam a metformina, a inibidora da produção de glicose hepática, a sulfonilureias, que estimula a produção de insulina, inibidores de DPP-4, que são inibidores de enzimas que destroem o GLP-1 e o GIP, e a insulina, tá, pessoal? Alguns já faziam tratamento com insulina. Então, esses aqui são os dados da avaliação inicial desses indivíduos. Bom, isso aqui é um gráfico ilustrativo de um dos participantes do nosso trabalho, desse estudo, mostrando então como é que é identificado o limiar glicêmico. Percebam então que aqui embaixo nós temos a velocidade na esteira pelos valores da glicemia. Eles começavam com uma glicemia elevada, eles são diabéticos, né? Então a esteira a 3 km por hora, depois de 3 minutinhos era 4 km por hora. Percebam que a glicemia vai diminuindo, tende a um platôzinho, depois aumenta a intensidade, ela começa a diminuir. Quando chega, no caso desse voluntário, em torno de 7 km por hora, foi considerado o limiar glicêmico. Por quê? Quando aumentou-se a intensidade, houve um incremento da glicemia sanguínea, mostrando então que o ponto mínimo, a intensidade mínima, a velocidade mínima onde foi encontrado a glicose sanguínea, foi considerado então como limiar glicêmico, tá, pessoal? Então, esse limiar glicêmico foi obtido determinando a intensidade correspondente ao menor nível glicêmico de um aumento durante o desempenho de teste. Então, conforme foi aumentando a intensidade, o menor valor encontrado, depois voltou a aumentar, é considerado o limiar glicêmico, tá? Vamos lá. Essa figura nos mostra 3 gráficos dessa correspondência. Então, nós temos tanto a parte de frequência cardíaca, a velocidade de exercício e também o oxigênio, tá? Esses gráficos nos mostram, então, que esses pontinhos pretos, conforme estão mais próximos a essa linha contínua, indicam uma maior correlação. E todos eles, aparentemente, estavam dentro dessa faixa ideal para essa correlação. Isso pode ser expresso nessa tabela. Então, o que se avaliou aqui nessa tabela, pessoal? Então, indivíduos que fizeram o teste do consumo máximo de oxigênio com a máscara, indivíduos que fizeram, esses mesmos indivíduos que fizeram análise do limiar glicêmico. Então, percebam, o mesmo indivíduo, ele era controle dele mesmo. Então, ele fazia o teste com a máscara e era coletada
gotículas de sangue ao final de cada um dos estágios do mesmo indivíduo. Então, o que eles avaliaram? Que nesse indivíduo, quando eu tinha, por exemplo, com relação à velocidade ao qual foi encontrado o limiar ventilatório, aqui o VT2, ou o limiar glicêmico, o GT, em termos de velocidade, no grupo, ou desse indivíduo, ao qual foi encontrado o limiar ventilatório ao em torno de 6,4 de velocidade, o limiar glicêmico também foi encontrado em torno de 6,2, não havendo diferença estatística entre esses componentes, entre a velocidade. Então, não houve diferença na velocidade onde se encontrou tanto o limiar ventilatório quanto o limiar glicêmico. Com relação à frequência cardíaca, indivíduos onde foi identificado o limiar ventilatório apresentava frequência cardíaca ao em torno de 130 batimentos por minuto, enquanto que o limiar glicêmico foi encontrado ao em torno de 130 batimentos por minuto, ou seja, não há diferença também estatística entre o limiar ventilatório e glicêmico para o parâmetro frequência cardíaca. Foi encontrado esses limiares com a mesma frequência cardíaca. E com relação ao consumo de oxigênio, o VO2, foi-se identificado que no limiar ventilatório, um VO2 de 15,2 ml/kg/minuto, e para o grupo ou para o limiar glicêmico também 15 ml/kg/minuto. Ou seja, não há diferença estatística para o VO2 máximo entre a visualização, a identificação do limiar ventilatório ou limiar glicêmico. Como discussão trabalho então, embora não seja muito difundido aí na prática clínica, o comportamento do índice glicêmico ou a resposta glicêmica durante o esforço máximo tem sido alvo de diversas investigações. E vários trabalhos de Simões e Mendes, por exemplo, corroboram o trabalho que eu estou discutindo com vocês. Esses estudos corroboram os resultados, porque eles não encontraram diferenças também na velocidade mínima do lactato ou do limiar glicêmico. Esse achado, em particular, tem uma grande importância do atual trabalho, porque foi feito com indivíduos diabéticos, diferente dos trabalhos anteriores, aos quais utilizaram pessoas saudáveis. E esses indivíduos diabéticos eles apresentam disfunções fisiológicas que podem influenciar na determinação do limiar anaeróbio. Portanto, eu reconhecer e identificar que o limiar glicêmico ele tem correlação no que diz respeito à velocidade, frequência cardíaca e VO2 máximo com o índice ou com o limiar ventilatório é extremamente importante, porque eu consigo dizer que o limiar glicêmico corresponde ao limiar anaeróbio. E toda a minha prescrição de exercício fica muito mais fácil e mais precisa. Então, pessoal, a literatura vem sugerir uma melhor responsividade de indivíduos que utilizam, então, a prescrição de treinamento nos limiares, quer seja ventilatórios ou anaeróbios, para a melhora, principalmente para esse caso, do perfil glicêmico. O limiar glicêmico, portanto, ele é um método de baixo custo e de fácil familiarização dos pacientes. As pessoas diabéticas que fazem controle diário já estão familiarizados com a coleta de sangue da pontinha do dedo, ou o que quer que seja. Diferentemente desses métodos ventilatórios, onde muitas vezes não se tem acesso aos equipamentos, são muito caros, é extremamente desconfortável ficar utilizando aquela máscara. Para quem de vocês já fez esse teste, sabe que não é comum, não é simples. Isso pode gerar um certo estresse, isso pode gerar uma alteração ali glicêmica. Mas mesmo assim, apesar de todos esses benefícios e essa correlação, os autores sugerem que sejam feitas reavaliações constantes, uma vez que as adaptações ou as melhoras da aptidão cardiorrespiratória alteram o limiar ventilatório. Ele deve ser encontrado, então, esse limiar em maiores cargas internas, representadas por maiores frequências cardíacas ou VO2 máximo. Portanto, o indivíduo que onde ele está melhor treinado, o que acontece? Eu vou encontrar esses limiares, ou esse limiar anaeróbio, em frequências cardíacas mais altas e em VO2 mais alto. Por isso que eles falaram lá no começo que esses parâmetros de capacidades máximas, frequência cardíaca máxima ou VO2 máximo, não conseguem dizer com exatidão qual é o limiar anaeróbio. Já a sugestão que eles fazem aqui para o uso do limiar glicêmico é porque eu consegui essa correlação tanto de frequência cardíaca como da velocidade e também do VO2 máximo. Portanto, é um método de baixo custo e de grande familiarização com os seus alunos e pacientes.
Como conclusão, então, esses autores eles sugerem ou mostraram uma correlação entre o método de limiar glicêmico e o limiar ventilatório em pacientes não treinados com diabetes do tipo 2, sugerindo então que o limiar glicêmico ele deve ser alvo de futuras investigações para fortalecer ainda mais o seu uso na prática clínica. Mas isso é importante porque, para aumentar a prescrição e o controle glicêmico desses indivíduos diabéticos, é importante eu controlar a intensidade do treinamento. E através do limiar glicêmico eu posso então identificar qual é o real estresse metabólico que esse indivíduo está sofrendo naquela intensidade que eu prescrevi o exercício. Isso aumenta a segurança e a eficácia da intervenção do exercício para controlar o diabetes do tipo 2. Qual é a aplicação prática então para a nossa área? Como eu já falei um pouco mais para vocês aqui, nós conhecendo então esse limiar glicêmico, um teste simples e rápido, você faz a coleta ali sanguínea desses seus alunos, e pode ser inclusive do lóbulo da orelha, que é menos doloroso, e você consegue fazer esse controle sem que haja uma coagulação tão rápida. Você pode então prescrever os métodos contínuo, fartlek, trabalhar dentro das zonas de treinamento com uma maior certeza do estresse metabólico, que é a intensidade que você está propondo a esse indivíduo está causando, e você tem um controle glicêmico melhor. É isso que os estudos da literatura têm nos mostrado. Além disso, queria destacar um ponto para vocês que não está na discussão, mas serve para que vocês possam refletir. Percebam comigo, se eu identifiquei que o meu limiar glicêmico é o ponto onde há uma menor concentração de glicose, conforme eu vou aumentando a intensidade do exercício, e isso corresponde ao meu limiar anaeróbio. Percebam vocês, em um dia onde o seu aluno diabético chegou descompensado com uma glicemia muito alta, qual é a melhor intensidade de exercício que você pode utilizar para reduzir essa glicemia desses seus pacientes, desses seus alunos? Olhando para o gráfico, qual é a melhor velocidade, no caso desse indivíduo? Esse é um teste de uma pessoa, tá, pessoal? Então entendam, é só um gráfico demonstrativo, você vai fazer o teste com o seu aluno, mas perceba, imagine que o seu aluno também atingiu o limiar glicêmico em torno de 7 km por hora. E ele chegou para você um dia descompensado, com glicemia muito alta, e você precisa usar o plano B, alterar o seu esquema de treinamento naquele dia para promover uma maior redução da glicemia. Qual é a intensidade que você ia utilizar? Baseado nas informações desse trabalho, você pode utilizar o seu limiar anaeróbio, e sabendo a importância do limiar anaeróbio para controle e regulação da glicemia, e olhando para esse gráfico, qual é a intensidade do exercício onde eu tenho a certeza que a glicemia do meu aluno vai estar mais baixa e se manter baixa ao longo aí do dia, e garantir que ele não tenha as complicações de uma hiperglicemia. É o ponto correspondente ao seu limiar glicêmico. A velocidade ou a frequência cardíaca, o VO2 máximo, que corresponde ao limiar glicêmico. Fica aí essa diquinha para vocês estarem pensando e refletindo sobre esse ponto que eu levantei, e já tem alguns trabalhos mostrando essa relevância de se treinar no limiar glicêmico ou no limiar anaeróbio, para que haja então um controle da glicemia sanguínea de indivíduos, principalmente em dias que estão mais compensados. E aí, gostaram? Espero que vocês tenham gostado do artigo, tenham entendido, e para quem quiser se aprofundar um pouco mais, entre no nosso grupo de estudos pelo WhatsApp. Está aqui o número de contato para vocês. Acompanhe-nos aí nas redes sociais, pelo YouTube. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.